Se eu pudesse não ver um canário na prisão, é de cortar coração quando ele canta meio-dia. Quando é de noite ele chia, sentindo o cheiro das plantas. Tempera sua garganta, canta sem estar com vontade. E pra matar a saudade, um passarinho frescando. Sustento! Ai! Dona Maria vai pra roça todo dia, na luta e na correria, mas não para de sonhar. Pega o caderno, faz o recorte do verso, dá pausa no universo, deixa a poesia entrar. Como uma reza, tira tudo que lhe pesa, o juiz desavexa na hora de improvisar. Da natureza ela canta sua beleza e faz a rima com destreza, bota a gente pra chorar. Improvisado, puxa um verso agalopado e não tem nada combinado, é na hora que lhe chegar que a poesia preenche todo o seu dia. Ela canta com alegria a vivência do seu lugar. É pau ferrada, chique chique, é macambiro, pajéu é o que lhe inspira e bota força em seu cantar. Acorda a terra e Porque eu sempre gostei de poesia. Desde pequena, na verdade, eu sou uma apreciadora da poesia. Sempre li bastante. E aos 15 anos eu me senti na necessidade de escrever. Eu acho que foi quando essa minha essência de poeta estava surgindo. Com a literatura de cordel, através de cantoria e também por influência da região onde eu moro. E no passar do tempo, além de escrever as poesias livres, eu também comecei a praticar a escrita de métrica e rima, né? Que é a nossa escrita aqui, muito do sertão do Pajeú. Eu me titulo, né? Quando eu vou me apresentar nos lugares e, enfim, em portfólio e tudo mais, como poeta. Poeta, para mim, tem um significado mais amplo mesmo e talvez não diferencia o sexo. Pelo pouco que me conheço, sei que sou artista, gosto de escrever, gosto de ser do Pajeú, de estar no Pajeú, de participar dos eventos que participo e de fazer parte, né, de contribuir com toda a arte que o Pajeú proporciona. Aqui sempre teve muita cantoria. Então eu ouvia o vento trazer o som, né, da viola, algumas rimas, mas eu nunca participei ativamente até então, porque minha família não frequentava, enfim. Aí depois que eu fui estudar na cidade, né, porque eu estudei aqui em Brejinho, sou um gato, eu estudei aqui em Brejinho até o ensino fundamental, 8ª série, né, que hoje é 9º ano. E depois eu fui para a cidade, para Tabira, fazer o ensino médio. E lá foi onde floresceu mais essa questão, porque eu comecei a escrever para tirar uma nota diferenciada. Então, todo trabalho que tinha na escola, eu fazia poesia. E um marco que aconteceu foi depois que um colega meu da classe vizinha, ele sofreu um acidente de carro e morreu. E aí ele era quase a mesma idade que eu, nessa época eu devia ter uns 15 anos, ele devia ter já tinha seus 16, e ele faleceu, e aí eu comecei a escrever várias poesias para ele, e a gente colocou lá no mural da escola, e aí eu mostrei para Genesi Cristóvão. Genesi é um poeta daqui e é um dos representantes da comunidade, e quando eu mostrei, Genesi perguntou, ele disse assim, tu tem jeito, viu? E perguntou se eu queria ir para uma cantoria. Mas aí depois dessa cantoria, parece que abriu um portal. Toda cantoria, todo evento, Genesi me levava, eu queria ir. Ele já saía me apresentando para os poetas e dizendo que eu declamava. E depois eu não parei mais. Francisca Araújo é uma professora, poetisa, filha de Maria José e Cícero, que mora na zona rural do município de Iguaraci. Começou a gostar de poesia desde cedo, desde pequena, e sempre apaixonada pela leitura também. Inicialmente, nessa paixão, ela apareceu a partir
dos aboios das toadas que eu sempre escutava quando era mais nova. Meu pai é músico, meu irmão também, então meu irmão e eu éramos pequenos, mas meu pai participava de um trio de forró pé de serra, e a gente sempre escutou muita música. Os meus escritos eles começaram por volta dos 14 anos, né? Eu não entendia muito de métrica, da questão da composição, mas já gostava de rabiscar e tentava escrever de acordo com o que eu pegava de ouvido, né? Eu contava mentalmente quantas linhas o cantador estava cantando ali, tentava compor seguindo aquela mesma contagem de linhas, de versos, né? E depois é que eu fui entender de conceito do que era métrica, da contagem das sílabas, enfim. Mas a poesia ela tá além disso, né? Além desse, ela não fica engessada nessa métrica, não fica engessada nessa quantidade de linhas que as modalidades exigem. Ela tem que transcender. Eu acho que se tirar qualquer coisa de mim, eu consigo responder ainda o que me resta, mas eu acho que se tirar a poesia, não fica nada, porque a poesia é o meu elemento condutor, é tudo é o que eu acredito, é o que eu entendi como um sentido maior de propósito de vida, de profissão, de trabalho, de maneira de fazer amigo, de elo familiar. A poesia, para mim, inclusive, tem esse elo de data comemorativa, aniversário de minha mãe, aniversário do meu pai, ter poesia nesse vínculo, a poesia é o cartão de aniversário, é o cartão de Natal. Então eu acho que falar de mim é também falar da poesia que me atravessa. Então, tanto que dos 3 filhos eu sou a única que escrevo, que faço poesia, que digo que isso é uma profissão, que faço disso uma profissão. Meus outros 2 irmãos não escrevem poesia, não fizeram disso um ofício, mas gostam de poesia. Então essa poesia ela entra e atravessa cada um de uma maneira diferente. E aí na adolescência, né, isso foi na infância, aí para o contexto da adolescência, com cerca de 12, 13 anos de idade, eu começo a escrever meus próprios versos e a mostrar esses versos, porque eu já comecei a declamar como declamadora mesmo, assim, me apresentar publicamente como poeta declamadora, mas recitando poesias de outras pessoas, de outros autores e autoras. E depois eu passo a trazer esses versos autorais para dentro dos recitais, mas demorou um bocadinho para que isso fosse acontecer e mostrar, né? Tinha essa represa da poesia de que nada do que a gente faz presta. Então, é sempre esse atestado, essa métrica muito alta da régua do Pajeú, de ter uma qualidade muito alta. Então, eu tinha uma certa vergonha de mostrar verso, mostrar poesia, e demorou para que eu pudesse trazer à tona os meus poemas. Severina Branca, que é uma poetisa de São José do Egito. Luzia Batista, de São José do Egito também. Anita Catota, que era uma repentista, já faleceu. E Anita era de uma família de poetas, o pai poetas, mas devido a ela ser mulher, ela não conseguiu viver da arte, da poesia e do repente, né, que ela era repentista de fato. Tenho Helenilda Amaral, Francisca Araújo, Tainara Queiroz, Milene, Erivoneide, Luna Vitrolira, de Recife, Mariane Alves. Eu tenho grandes referências em relação a Pajeú. E eu costumo ser muito bairrista. Então, Cecília fica para outra hora, essas aí ficam para outro instante. Cida Pedrosa, que é uma grande escritora também, é de Bodocó, mas vive em Recife. Enfim, o que não falta é mulher como referência, graças a Deus. Nós somos mulheres regadas de verso, não pomos limite no nosso improviso. Francisca é testada no verso preciso, Daiane percorre todo o universo. Eu pego na deixa e não desconverso, Milene é gigante no seu vecejar, Neidinha é intensa no seu maternar, Tainara é profunda, Luna é poderosa, junto a Tassiana na mesa de glosa, no chão do sertão, na beira do mar. Hoje não canta mais, mas eu cresci vendo meu pai, vendo João Paraibano, vendo outros poetas, né, através da Rádio Pajeú, escutando os programas do Encontro com a Poesia, e aí eu me inspirava e achava aquilo muito bonito e tinha vontade de fazer igual, né? Então eu via João Paraibano fazendo aquelas poesias incríveis e aí eu tinha uma vontade de imitar, de escrever, e de repente eu comecei a escrever sem entender de métrica, de rima, mas eu seguia a cadência dos versos dele,
né? Eu meio que imitava João Paraibano, e quando eu pensei, assim, do nada eu estava escrevendo. Pense na sambadinha moderna. É de reitinho, Dona Maria. Minha vertente vai do rap pro repentina embolada. Eu brinco no maracatu rural e no coco eu meto brasa. Tenho nas asas sede de voar pelas estradas, comer na raiz do verso que eu plantei de madrugada. Manda rajada de rima improvisada nos terreiros e nos lajeiras. Menina com presepada dá em nada. Nós hackeemos essa quebrada. Pernambuco, Paraíba, ocupamos zona da mata que se abrasa. Que eu vou dobrar. Utilizo poetisa e poeta quando me refiro a mim, quando escrevo sobre isso. Entendo essa colocação, né, do poetisa, porque, de fato, em alguns contextos inseridos, esse sufixo isa, ele tende a vir com o diminutivo da nossa postura enquanto mulher, escritora, principalmente. Eu não me incomodo porque, no meu contexto, era muito comum no Pajeú a gente ser chamada de poetisa e de também ter esse pé de igualdade. Assim, nós nos identificávamos enquanto mulheres poetisas nessa articulação. E também não me incomodo de ser chamado de poeta nesse contexto. As duas palavras, as duas nomenclaturas não me ofendem nem me engrandecem. Eu acho que, para mim, a poesia ela pode estar nesse lugar e deve ser colocado nesse lugar de respeito de uma maneira muito mais evidente, por exemplo, não como me chamam, mas como colocam meu poema, ou como colocam minha poesia. Às vezes, por exemplo, reduzir a poesia como algo popular ou algo regional, quando o intuito é engavetar, quando o intuito é segregar, quando o intuito é tirar das grandes feiras literárias ou tirar das grandes prateleiras de livrarias de livros e distribuidoras, isso me incomoda mais. Porque, às vezes, esse nicho ele vem para espremer a gente, ele vem para dizer que meu poema ele não cabe em toda feira. Então, de que adianta, por exemplo, eu ser chamada de poeta por todo mundo, já que o sufixo isa me diminui, se eu não consigo estar inserida nos grandes centros de distribuição dessa poesia, se eu não estou nas grandes rodas de poetas, se eu não estou nas bienais, se a minha literatura não está sendo consumida nesses lugares, se nós temos dificuldade aqui no sertão de publicar livro de forma independente com editoras. Olha, eu tenho uma inspiração muito de admiração mesmo, que é de uma poeta daqui de Triunfo, que se chama Jéssica Caetano. Segura, Dona Maria! Ela, para mim, é uma grande inspiração, assim. Eu realmente me sinto sempre tocada e sensibilizada nas palavras dela, nos versos dela. Ela tem uma coisa muito de natureza, do lugar onde se mora, e também questões muito filosóficas da vida também. Então eu acho que hoje assim, a minha grande referência na literatura é Jéssica, porém eu tenho outras mais, né? Mas uma pessoa que realmente me inspira no fazer poético, eu digo que é ela mesmo. Quando a gente conversava, ela fala, né, das vivências dela quando criança, brincando nas matas, né, na natureza. Fala muito da avó dela, da mãe, dessa descendência que ela tem de mulheres guerreiras fortes. Que eu vou dobrar na panelada, mangabeira em meio de feira, em uma rima metrificada, ponderada. Pra quem come mandacaru e pega a flor da macambira e planta no jardim do sul, que eu diga tu. Florescimento verdadeiro, se não der cana caiando, eu seguro no desmantelo e sai do meio. Que hoje eu vim só mandando a letra, fortalecimento certo no rolê das mina preta, eu tô ligeira. Só mando ficha verdadeira, vem na sombra, arreia a lombra que eu chamei minhas pareias. Sai da veia, sangue nasce, sai do osso pra fluir, ocupando o espaço certo pra poder evoluir. Sai da veia, além das mulheres que já passaram na minha vida, né? Como a minha avó que me criou, a minha professora que me instigou a fazer teatro, na verdade, porque o que ela fazia dentro da sala de aula era teatro. E eu costumo dizer, quando as pessoas vêm me entrevistar, e aprendi a dizer, na verdade, que minha professora, Yolanda Bezerra, mas que a gente chamava de Tia Landinha, foi o meu primeiro palco. Foi ela quem abriu as cortinas, quem me deu força, me deu inspiração, porque quando eu chegava na escola, era um cenário completamente diferente das experiências que eu vivenciava dentro de casa.
Chegava em casa, tinha um pai violento, que bebia, que batia em mim, batia na minha mãe. E na escola não tinha isso. Na escola tinha educação, tinha arte, tinha poesia, tinha a maneira lúdica dela me ensinar. E foi esse olhar infantil, na verdade, que eu tinha de tia Landine, do que ela passava para a gente, que acredito que, de certa forma, até hoje eu passo isso na minha poesia. Quando o sertão não for só retratado como uma imagem de mandacaru seco e de solo esturricado, aí eu vou ficar mais feliz quando esse termo poeta vinha mais incrementado disso. Por enquanto eu estou satisfeita com os dois, porque essa luta de colocar a nossa poesia, que não é só do Pajeú, né, mas essa poesia que nasce aqui e tem um nível de propagação igual à poesia de qualquer outro lugar, eu acho que a minha luta vem sendo essa, de fazer com que a nossa poesia, do que o cantador de viola, a pessoa que é analfabeta, que escreve versos, também podem estar inseridos nas bancadas, nas universidades, em outros contextos. Verônica Sobral, no soneto Sou Mulher, ela diz: quem sou eu? Meu silêncio sempre indaga, quando sente bater meu coração, e entre uma e mais outra indagação, a vontade de ser, meu ser propaga. Do poeta eu sou inspiração, que nem chuva e nem tempestade apaga. Eu pareço com o vento que afaga a beleza poética do sertão. Sou um fio sustentado em poesia, sou da música, a voz, a melodia, sou um ser que se entrega ao que Deus quer. Sou a mãe que protege o filho seu, sou a fé, o amor que não morreu, sou guerreira, sou forte, sou mulher. Verônica Sobral. Um soneto muito, muito bonito, muito significativo também. Se eu não tivesse escrito, era o que eu gostaria de ter composto. Porque se eu tenho tão poucas referências femininas, imagine essas mulheres que vieram bem antes de mim. Então, só assim, gostaria de conhecer um pouco mais de outras mulheres que vieram antes delas, né, e outras que vieram antes das outras, porque, com certeza, muitas mulheres são, né, repentistas, são poetisas, mas que não tiveram a oportunidade de divulgar seu trabalho, né, de ter alguma coisa, alguma obra publicada. E quando você ousa em fazer, o desafio já começa daí, quando você ousa, né, quando você faz. É um desafio constante, sabe? E por o desafio ser constante, eu acho importante a gente também ocupar os espaços constantemente. Só que eu acredito que hoje já esteja mais fácil. Mas é isso que eu falei, está mais fácil porque outras mulheres já vieram, já ocuparam, já provocaram, já falaram, já debateram para dar espaço a gente hoje, assim. E também estamos na continuidade disso, né? De debater, de ocupar, de fazer para as outras gerações. E eu acho que é uma continuidade. Eu acho que é uma constante ocupação. Mesmo estando, né, no meio do cenário, mas por não fazer ainda parte dele, eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Quando eu comecei a declamar, né, eu prestava atenção à quantidade de público, que tinha muita mulher, mas sempre foi, até em questão de público, sempre os homens estavam mais. No palco nem se fala, né, era 10 homens, uma mulher. Então, eu comecei a declamar poemas de outros homens. Então, eu fui para os clássicos daqui do Pajeú, Rogaciano Leite, João Paraibano, Sebastião Dias, entre tantos outros. Mas meu repertório era só de homens, só poetas. E eu declamava normalmente do jeito que estava escrito, para também não ter nenhuma polêmica de que ela está mudando o meu verso. Eu declamava no masculino do jeito que estava, mas aí eu escolhia os que dava para identificar, tanto como homem quanto como mulher. Zé Adalberto acho que foi um dos que eu mais declamei. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a intercalar. Eu vou dizer um do macho, vou dizer um meu. Um do macho, um meu. Um macho, um meu. E aí eu fui rodando, né, esses eventos, Genesi me levava. Depois apareceu na minha vida Aldo Berto, que a gente chamava Aldo do Gás,
o maior apologista que já teve aqui no Pajeú foi Aldo. Ele levava a gente para tudo quanto era evento, e aí Aldo me tinha como uma filha. E saía me levando e me apresentando e pedia o povo para declamar. Então eu comecei a declamar e Aldo dizia, declama aquela tua. Aí eu ia, declamava. Aí toda vez ele ficava, declama aquela tua. E aí quando o pessoal foi me conhecendo e tomando gosto pela minha poesia, eu digo, adeus, homens. Especialmente dentro da mesa de glosas, né, a gente, que é uma modalidade da qual eu faço parte, a gente tem o tempo de criação de cada poetisa, de cada poeta que ali está. Então eu já vivenciei sim uma situação em que o meu tempo de produção ele se estendeu um pouco mais, foi um pouco mais demorado e recebi críticas após isso, né, inclusive de que eu não participasse do evento no ano seguinte, que é um evento que tradicionalmente acontece aqui na nossa região do Pajeú. Mas isso serve de ensinamento também, então eu acredito que a gente tem que, a partir disso, olhar para nós mesmos e nos reconhecermos, né, as nossas capacidades, e não deixar que certos comentários nos limitem ou ditem quem nós somos. O tempo de criação na mesa de glosas ele é muito particular para cada poeta, para cada poetisa que ali está. E é muito importante que o público respeite isso. Então, os momentos em que a gente está lá participando, o público ele compreende, o público ele entende, ele apoia, ele se energiza junto com a gente, esperando que a poesia ela nasça ali, naquele momento. Mas sentir uma crítica vindo de um colega que está ao nosso lado, vindo de um colega que está ali junto conosco, isso machuca sim. Mas serve também para a gente, a partir disso, como uma fênix, renascer ainda mais forte, né? É importante a gente não deixar se abater e lutar contra questões como essas, né? A gente sabe que as que vieram antes de mim passaram por situações muito mais dolorosas, muito mais difíceis, mas superaram e estão aí para mostrar a força e a capacidade da mulher dentro da mesa de glosas. A poesia é sentimento plantado em solo fecundo, é palavra em movimento pelas gargantas do mundo. É essa palavra nesse movimento que eu acho que ela não pode se aquietar e ela fica se bulindo, seja em mim, seja em outra pessoa, ela vai existir porque ela existe há várias gerações para trás. E é por isso que eu acredito nessa reticência também. E também digo, para quem pensa que a gente vai sufocar a garganta, lê do engano, passarinho, quando acuado, é que canta, aí que voa sagaz, quanto mais vento se faz, mais a poeira levanta. Essas mulheres que escrevem poesia, quando eu comecei a declamar e a fazer poema de bancada, quando eu comecei a incrementar isso nos meus recitais, muitas mulheres não estavam presentes, porque as minhas referências eram todas masculinas. Era o que eu tinha ao meu alcance, era o que eu via nos palcos, era o que eu lia na minha casa. Então eu comecei depois a ter contato com outras mulheres que já faziam poesia naquele período, mas que não eram exatamente mulheres poetas de se apresentarem com tanta frequência quanto eu vi os homens se apresentando. Por ser mulher, por mãe ser, luto para não ver o luto, porque o sistema bruto quer ver a gente morrer. Sou dona do meu querer, do meu corpo, meu tesão, dona do sim e do não e do que tiver direito. Por ser mulher, não aceito nenhuma submissão. Porque é um meio onde é majoritariamente homens, onde eram, né? Porque, de novo, vem o assunto do ocupar, né? Hoje em dia as porteiras estão abertas assim para as mulheres, então é mais visível ver mulheres ocupando esses espaços. Já foi desafiador bastante. Eu acredito que mais desafiador foram para as primeiras poetisas que começaram a ocupar esses espaços. Por exemplo, um nome na literatura nordestina e na cantoria de viola, que era homens ocupando, é Mocinha de Passira, né? Para mim ela é uma grande guerreira de estar ali duelando com vários homens e ela tá ali, tipo, na coragem. Eu digo que é coragem, porque você enfrentar o machismo e até nos duelos mesmo da cantoria, escutar coisas assim
às vezes até ofensivas, mas na força mulher dela rebater a altura ou talvez até mais, sabe? Assim, então ainda tem seus desafios, mas eu acredito que já foi pior. Amor santo demais é sem sabor, o gostoso é com gosto de pecado. Aí eu fui, eles fizeram. Não, na verdade, eles não fizeram. Eu fui, mandei a minha glosa que dizia assim: tem que ter safadeza com pegada. O olhar atrevido, um beijo quente, um abraço apertado e deferente no pescoço uma marca de chupada. Uma noite de amor bem saciada, com 10 beijos de língua demorado, o cabelo do corpo arrepiado, se queimando no sangue e no calor. Amor santo demais, é sem sabor, o gostoso é com gosto de pecado. Aí foi, eles disseram, eu não vou fazer mais não. Aí e Pedro disse assim, o mote é seu. Esse mote é a sua cara. Eu digo, não, mas o mote é seu. E ele ficou, não, mas pode dizer que é seu. Eu digo, não, compadre, o mote é seu e acabou-se. O resto pode deixar que eu me viro, mas o mote é seu. E aí, quando eu declamei essa poesia, aí foi um negócio. Aí, porque o povo foi ficando oriçado e não tinha muito assim, essa questão de poesia erótica, né? Meu repertório vinha primeiro masculino, depois feminino mais comportado, e depois eu venho assim, buf, chegando dizendo que tem que ter chupado, que tem que ter mordido, que tem isso e aquilo outro. E aí, quando eu disse essa poesia, aí foi um negócio. E aí a minha identidade assim na mesa de glosas também, mas não só, ficou a poesia erótica. É a poesia que quando tem um mote o povo já espera a minha glosa, se eu estiver na mesa. Porque cada um vai se identificando, né? Lenildo fala de sertão, Francisca também fala muito bem de sertão, de causas sociais, também tem Tainara, Milene fala de saudade, mas aí o mote erótico já ficam esperando que é Daiane, é a vez dela. Então, nas declamações também, e Aldo fazia questão de dizer, aquela da chupada. Ele gritava lá de onde ele estivesse. Se ele soubesse que eu ia declamar, ele dizia, da chupada, da chupada. Aí pronto, aí depois da chupada, eu encerrava, inclusive, com ela, minha declamação. Aí depois dessa glosa, que eu me identifiquei muito e vi que o povo se identificou mais ainda, aí eu fiz inclusive um cordel só nesse mote. Amor santo demais é sem sabor, gostoso é com gosto de pecado. E aí vendi esse cordel, na verdade, e foi onde eu me firmei, dizer, é aqui, é poesia erótica. Tá ali fazendo, registrando, porque a gente fala muito do que a gente vivencia, né? O nosso meio, os temas atuais, eles são, querendo ou não, temas para as nossas inspirações. Então, a gente fala muito hoje da mulher na sociedade, né? A gente traz para as mesas de glosas, inclusive, a gente vem revolucionando uma tradição que antes não trazia temas como maternidade, sexualidade, né? Isso colocando a mulher como protagonista. Então, a gente está hoje no contexto social que a gente está fazendo história, né? E daqui a 20, 30, 40 anos, com certeza, isso vai continuar reverberando, né? Essa revolução que a gente está hoje fazendo através da poesia feminina. Pouca coisa não me abala, que eu tenho Jesus na frente, no peito, e na minha mente, na prática e na minha fala. Quando minha voz se cala, triste ou em busca de paz, eu nem preciso ir atrás, que Cristo me põe de pé. Qualquer fagulha de fé pode ofuscar Satanás. Quando eu comecei a vender o cordel, eu fui recebendo vários tipos de assédios, né? A pessoa vinha me comprar, um homem, na verdade, vinha me comprar, que os assédios nunca partiam de outras mulheres, era sempre os homens. Perguntando se eu ia junto, se eu fazia aquilo tudo mesmo que estava na poesia. Eram vários absurdos, eu quero experimentar essa chupada, e não sei, era muita coisa. E às vezes não precisava nem falar. Né? Só pelo olhar, eu já percebi, já me sentia totalmente assediada.
E muitas vezes, por não ter a consciência da quantidade de assédio que eu passei, muitos passaram despercebidos, né? Alguns chegaram até a vir com toque físico mesmo. Então, assim, absurdos que eu passei e que eu fazia por onde preservar meu nome, porque eu não tinha... hoje o sobrenome que eu tenho é conhecido porque eu quem construí, não foi, eu não herdei. E não estou criticando quem vem de uma família de poetas já tradicionais, mas se eu caísse por qualquer deslize que eu cometesse ali, eu por ser mulher e por não ser de nenhuma família assim, eu não sei se eu ia conseguir me levantar naquele meio, como era que as pessoas iriam me receber depois. E eu sempre tive muito cuidado, porque eu acredito que se fosse para eu citar os nomes dos poetas que já me assediaram, iam dizer que eu estava inventando para crescer, né? Para, ela quer fama, ela quer palco, que não sei o que isso nunca aconteça. Fulano, não. Ela que deve ter dado ousadia. Quando eu comecei mesmo foi a questão do espaço, né? De acreditar que uma outra mulher, já que tinha apenas 2, 3 em atuação, poderia chegar para somar nesse espaço. Então a gente sempre recebeu esse olhar atravessado, né? De dúvida, que sempre gerou desconforto. Mas a partir do momento que as oportunidades foram aparecendo, né, que eu comecei a receber mais convites, isso foi se dissipando e eu acredito que isso acabou fortalecendo também. Mas a gente enfrenta outras dificuldades, né, em termos de publicação, por exemplo. É muito difícil para quem tem um trabalho independente conseguir produzir um livro, publicar, comercializar. Então, a gente hoje tem o advento da rede social, que é muito bacana, nos ajuda bastante, né? Questão de divulgação, de interação com outros públicos, espalhar para outras regiões. Mas a gente sofre um pouco com essa questão de ter o trabalho físico apoiado e produzido por questões financeiras, questões de divulgação, as questões de mídia, enfim. Mas esses são os desafios também que a gente enfrenta. A mesa da poesia hoje recebe uma estreia e foi longa a odisseia para chegar nesse dia. Entramos em sintonia na hora de improvisar, para ninguém nos comparar, só a beleza da rosa. Então, quando eu digo a violência transborda o sangue que é da gente, nem sempre a mulher acorda para fazer diferente, mas é preciso viver no todo para saber que a luta não é em vão e sempre existe saída. A cada mulher caída, outras 10 levantarão. Quando eu digo isso, não é uma ameaça, é um aviso, é uma certeza de que se não for eu a caída, com certeza eu serei uma das 10. Então é para isso também que eu coloco a minha poesia, a essa disposição do que eu acredito que eu coloco a minha poesia para esse serviço. Então eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Mas eu sempre me sentia muito acanhada e eu dizia, não, eu vou ter que procurar um jeito de falar sem ser tão assediada. Eu tenho que mostrar para eles que do jeito que eles falam, eu também posso falar. Só que eles falam colocando a gente, né, como se a gente não tivesse gozo, se a gente não tivesse prazer, desejo, e eu estava me colocando ali em primeira pessoa, mas eu não estava em momento algum trazendo as minhas relações pessoais, né? Mas sempre fui interpretada de uma forma muito grosseira em relação a isso. Então foi muito desafiador me firmar com a poesia erótica, mas aí e principalmente quando eles me viram na mesa de glosa, né, porque até então era a minha poesia erótica na declamação, ela tinha um peso diferente. Quando eu fui fazer isso, me firmar na mesa de glosa com poesia erótica, eles ficaram mais acanhados se ela for isso mesmo, eu não der conta. Então, muitos ficaram assim, nem vinham tirar mais brincadeira a respeito, né, como muitos falavam que era brincadeira. Foram aceitando desse lugar de que sim, eu sou, e nem venha. Primeira mulher que senta na mesa de glosas, eu pude assistir, tanto na mesa de glosas, uma mesa tradicional, que é a Missa do Poeta, lá em Tabira, com Helenilda Amaral participando a primeira vez dessa mesa, eu pude presenciar,
e pude até, de certo modo, opinar, não sendo integrante da APTA, mas no contexto que eu tinha muitas pessoas próximas ali, e de ver, né, um voto de unanimidade de Helenilda sendo recebida para participar da mesa de glosas, lá de Itabira, a mesa da Missa do Poeta, que acontece anualmente no mês de setembro, quanto pude ver também uma estreia de Daiane Rocha numa mesa de glosas, e hoje assisti a essas mulheres, com outras tantas ao lado, com Vivi Maria, que já chegou para compor a mesa de glosas, é evidentemente muito prazeroso, muito satisfatório, mas também um fruto de um grande percurso, porque para mim ninguém nunca puxou cadeira para que eu pudesse sentar ou venha compor aqui, né, ou por favor venha ser uma mulher dizendo poesia nesse meio. Eu precisei conquistar isso a duras penas, a caras duras e a conquistas de aplausos muito árduos também, porque eu sempre trouxe pautas sociais para a minha poesia. Faz parte do meu jeito de escrever, da oralidade, do que eu gosto de trazer. Não que eu tenha a poesia a serviço de qualquer coisa como uma obrigação. Eu não acredito que a poesia tenha que, ponto. Mas eu acredito que a poesia possa que, qualquer coisa que transforme. E é por acreditar nisso que sempre que eu posso, eu trago na minha poesia um elemento de denúncia, um elemento de tocar em uma chaga social, um elemento de incômodo. Nós mulheres morremos todo dia, pelas mãos de maridos, namorados. O jornal sanguinário anuncia mortes, mortas, destinos desgraçados, uma ossada encontrada num terreno, um pulmão perfurado leva um dreno, na cintura uma faca dele nela, os sinais de defesa em cada mão, ironia cruel da criação quando a fêmea fratura uma costela. Justo nela, duelo em criatura, sim, o barro que faz é o que enterra, e o homem que beija é o que tortura e que tenta explicar da vez que erra, joga a culpa para ela e para o ciúme, culpa a vítima aqui virou costume, sinto o nojo da frase de um carrasco que vomita jargão de um bem eterno e o que foi paraíso vira inferno se a palavra do amor se torna asco. Um fiasco contorna a profissão, que também é cenário de assédio, vira e mexe a figura do patrão é a causa de um trauma sem remédio, mexe e vira o transporte coletivo, filas, bancos e becos dão motivo para que a mulher se apavore com um gesto obsceno do agressor ou qualquer falsa forma de amor faz com que cada caso só piore. Que se tore o machismo matador, inquilino de irmãos, amigos, pais, que o Estado se torne protetor para que não sejamos numerais, que a voz da mulher não silencie e nenhum dedo em riste atrofie frente à cara covarde e à covardia. Toda causa exige compromisso, e enquanto alguém se cala omisso, nós mulheres morremos todo dia. Preta, eu tô ligeira, só mando ficha verdadeira, vem na sombra, arreia, lombra que eu chamei minhas pareias. Sai da veia, sangue nosso e sai do osso pra fluir, ocupando o espaço certo pra poder evoluir. Sai da veia, o sangue nosso e sai do osso pra fluir, ocupando o espaço certo pra poder evoluir. Segura, dona Maria. Eu me sinto um pouco bloqueada como poeta hoje em dia, para ser sincera. Ela não está vindo com muita facilidade, porém eu não consigo também deixar a parte de fazer poesia. Hoje eu trabalho em duas áreas, né, que é a literatura e as artes visuais, porém eu estou trabalhando mais nas artes visuais e a literatura meio que eu deixei um pouco assim de lado por sentir a falta de inspiração, mas eu, como poeta, já estou me sentindo na necessidade de voltar a escrever, nem que seja assim, não esperar que venha. Não esperar que venha, é sentar e praticar, porque a poesia também ela é algo que você pratica. Então, cada vez mais eu venho me sentindo na necessidade de sentar e dizer, pelo menos um dia, uma vez na semana, ou todos os dias, pelo menos, tentar escrever um verso, ou seja em métrica, ou seja um verso livre. Mas eu, como poeta, estou me sentindo na necessidade mesmo, assim. Eu confesso que eu fico até um pouco frustrada quando eu não consigo produzir, enfim, na escrita, né? Tem um ditado, né? Quem não nasce no Pajeú, se não for poeta, é doido. O poeta Dedé Monteiro, né, ele diz, todo poeta é um louco, imensamente feliz
por muito que diga pouco, diz muito pouco que diz. Então, eu acho que a poesia, ela está para o homem como uma espécie de lente que amplia o horizonte, que amplia os seus olhares, né? E que, ao mesmo tempo, filtra a essência do mundo. É uma loucura sadia ser poeta, né? Mas, enfim, estar nessa região e recebendo todas as influências positivas da cantoria, do aboio, do coco, enfim, faz com que a gente adentre nesse universo e vá se situando pouco a pouco, identificando o que gosta, o que quer, onde quer se inserir. Eu acho que isso foi muito positivo também. Quando eu comecei, eu tinha a música na minha família muito presente, mas eu não adentrei pelo ramo da música, né? Tentei compor, tocar violão, enfim, mas a escrita foi o que chegou para mim assim de uma forma muito mais presente. Então está no Pajeú e a gente bebe de várias vertentes, né? Então recebe várias influências, mas a poesia foi o que nasceu para mim e floresceu. A poesia cura, inclusive. Eu conheço vários relatos de pessoas que saíram de uma depressão, né? Fazendo, inclusive minha irmã, né, Erivoneida Amaral, é um exemplo vivo de alguém que venceu a depressão através da poesia, né? Então, assim, a poesia é um remédio para a alma, né? Cura as dores da alma. Então, a poesia salva, ao mesmo tempo que a poesia também, ela inquieta, ela incomoda, né? Ela tira você do prumo, ela faz você parar para refletir, poxa, isso foi um tapa na cara. Então, a poesia, ela tem essa função mesmo, ela é uma faca de dois gumes. É da essência. Eu acho que quando você é poeta, você não deixa de ser poeta. Porque a poesia não só está na escrita, mas ela está também na vivência. Você ser poeta é você ser um ser no mundo poeta, um ser poético no mundo. Então, eu me emociono porque eu acho a poesia muito importante na minha vida. E é isso, né? Mesmo não escrevendo, eu estou sendo poesia, eu estou sentindo a poesia, eu estou lendo a poesia. Então, necessariamente, enfim, por mais que eu sinta essa necessidade de escrever, mas eu me sinto em constante poesia. A vida, para mim, em si, ela é muito poética, né? Então, é isso. Talvez seja uma necessidade, mas enquanto eu não escrevo, eu vivo. A mesa de glosas, ela é só a poesia, ali o mote que é dado na hora, né, que são os 2 versos, as 2 últimas linhas, e aí a gente tem que construir mais 8 linhas em cima daquele mote. Não pode usar papel, não pode usar caneta, não pode usar nenhum instrumento, né? E ela tem toda uma cadência, né? Ela tem métrica, ela tem uma forma a ser seguida. Tem vários e vários estilos que estão presentes na cantoria e que foram adotados para a modalidade da mesa de glosas. A gente tem, por exemplo, a cestilha, que é uma modalidade de escrita, né, que pode ser cantada também, e que em muitas mesas de glosas elas entram, né, como abertura, como saudação dentro da mesa de glosas. As décimas, né, com o mote em 7 sílabas métricas ou em 10 sílabas métricas, né, que é o mote em 7, como a gente chama, ou decassílabo. Então, a mesa de glosa, ela adota, né, esses modelos de estrofe, e faz com que a mesa de glosas ela se sistematize a partir disso também. Então, a APTA, né, que é a Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, ela teve essa grande contribuição, né, para que a mesa de glosas ela se tornasse essa modalidade reconhecida que é hoje como uma modalidade também da poesia, né, que é oralizada. Diferente, por exemplo, do slam, que já é de improviso, só que é livre, né? É uma batalha de poesia livre. A mesa de glosas, não. A mesa de glosas diferencia até da própria cantoria, porque tem, além de ter vários baiões, né, com vários temas e várias formas de poesia, tem o auxílio da viola.
E na mesa de glosa, não. A cantoria de viola tem o suporte da viola, tem o mote, que é o tema, a mesa de glosa também tem o mote, não tem a viola. O tempo de criação, que ele também difere, a dinâmica, né, de mediação, de composição. Se na cantoria de viola são 2 ou até 3 cantadores, na mesa de glosas não há uma limitação para a quantidade de glosadores que ali estão. Então, é uma dinâmica única também e especial que a mesa de glosas ela apresenta para a gente. Fica ali numa espécie de silêncio, em concentração, e vai buscar ali nas gavetas do juízo para construir a estrofe. E todos os poetas que estiverem na mesa vão fazer a glosa no mesmo mote, né? Sempre terminando ali com o mesmo mote. A diferença é essa. Ela é uma produção unicamente feita de improviso, não se usa papel para escrever e não se permite consulta. Inclusive, é muito interessante porque a dinâmica da mesa de glosa, ela é, assim, de certa forma, tão seca, né, por ser só a inspiração ali, o que você tiver de conteúdo e o mote, que muitos poetas repentistas não participam de mesa de glosas, porque não tem o auxílio da viola. E o auxílio da viola na cantoria, quando ele está pensando, mesmo no meio da poesia, ele pode dar uma tocada na viola enquanto está pensando. E na mesa de glosas, não, é no seco. Fez a poesia, decorou, levantou, disse. Se esqueceu, as meninas geralmente, né, ficam ainda em pé. Eu sento novamente e vou tentar lembrar. Às vezes, acaba que você nem lembra. O verso some completamente. Aí tem que ter um tempo para ou lembrar ou fazer outro. Mas não tem outra escolha. Então, ela diferencia por ser o puro improviso. Ali é o suco. A glosa, ela existia já há muitos anos. Eu acho que existem alguns relatos de que desde a antiguidade, na Grécia Antiga, já existia a glosa, né? Aqui no Pajeú, existia o costume de, sempre que terminava uma cantoria, os poetas se reuniam na mesa de bar e sempre que tomava fazia uma glosa de improviso. Então, fazia aquela rodada ali na mesa e cada um dizendo a glosa. Aí a cidade de Itabira, há mais de 25 anos, transformou essa brincadeira de bar em uma apresentação de espetáculo. Então, em vez dos poetas se reunirem ali na mesa de bar, né, tem um dia especial para isso, onde todos os poetas que são convidados vão, né, para um grande auditório, que cabe mais de 200 pessoas, e fica lotado, e aí é dado o mote em 2 linhas, 2 décimas, onde os poetas vão glosar, ou seja, escrever na memória, sem usar papel, e vão dizer de improviso, no final fechando com aquele mote. São 8 linhas fechando com as 2 do mote, que são 10. Então, esse é a glosa. Cada mote, ele é único quando ele chega pra gente, na verdade. Às vezes o mote ele aparece ali na tela ou no cartaz e a gente já começa a elaborar uma historinha na cabeça, a nossa estrofe ali. Mas tem mote que é bravo, é difícil e a rima não vem e a história não vem e a gente fica naquela tensão. O público também sente muito isso e é muito interessante como eles percebem, né, a nossa inquietação ali na hora da criação. Se parece que está difícil, a gente demonstra, né? Não parece que não está chegando a história, não estou conseguindo fazer, mas são sensações únicas. A adrenalina percorre ali de uma forma muito, muito incrível. A gente toma muita água, eu particularmente tomo muita água quando estou ali na mesa de glosas, já termino procurando um banheiro para esvaziar, porque a tensão, ela nos prende ali. Mas é uma sensação muito única e muito prazerosa também. Quando a gente entrega a glosa que o público recepciona e aplaude, é muito gratificante e muito especial. O auge, né, assim, o clímax da estrofe, se não chamar a atenção, ela não é tão aplaudida. Então eu começo pelo final e assim, é impossível dizer como funciona, sabe? Ali o momento que a gente está construindo, né? Se existisse um exame, uma forma de fazer, de tentar traduzir como o cérebro está funcionando naquela hora, eu acho que ficaria assim. Várias gavetinhas, né? Cada gavetinha com uma espécie de conteúdo diferente. A gaveta das rimas, aí a gaveta
do conteúdo, a gaveta dos sinônimos, e aí a gente fica só acessando ali mentalmente, tirando, encaixando e depois constrói a glosa. Quando Helenilda e eu, a gente começou, que foi através do convite de Marcos Passo, foi a maior revolução que teve mesa de glosas. Foi a participação das mulheres na mesa, porque até então só eram homens, isso em 2013. E aí Marcos Passos queria fazer a mesa de glosas feminina. Olha, Marcos teve uma visão assim diferenciada. E por que não? Marcos olhou, né, pra gente, por que não? E aí a gente, por que não? E a gente aceitou. Tinha mais umas 12 poetisas que foram convidadas, ia ser a mesa das mesas. Uma mesa feminina, chegando já com mais de 10 glosadoras, em São José do Egito. Só que com o passar do tempo, muitas foram desistindo da mesa e dizendo, eu vou declamar. A mesa é muito difícil, eu posso demorar muito, eu só faço poesia por hobby, isso aí é para profissional. E foi desistindo, restaram 4. E aí a mesa de glosas nessa época, aqui no Pagel, não fazia mesa de glosas com 4 glosadores. O mínimo era a partir de 6. Então, Marcos teve que convidar outros poetas, homens, para participar dessa mesa. E ela foi uma mesa mista. Só que antes dessa mesa acontecer, acho que isso foi dia 20 de julho de 2013, Helenilda e eu, a gente já tinha aceitado de cara, então a gente começou a treinar. Nessa época eu estava fazendo faculdade em Afogados, eu sou formada em História e eu perdi muita aula, porque o momento que a gente podia se encontrar durante a semana era à noite. Então, Helenilda e Arivoneide iam lá para a faculdade, a gente se sentava lá perto de um trailer, comprava uma coca de 1 litro, uma porção de macaxeira com carne, e tome macaxeira, e tome mote, e tome verso. E isso cronometrado, porque a gente tinha que ter a base do tempo que a gente estava usando para fazer a construção da glosa, para não ficar muito disparado dos homens. Porque a gente sabia que a partir do momento que a gente começasse a glosar, eles iam cair em cima da gente. E foi dito e feito. Que o homem é mais rápido. Existe muito essa comparação, né, de julgar realmente a capacidade criativa das mulheres. Então, durante muito tempo, eu recebia muitas assim, alfinetadas, de que quando a minha glosa saía muito boa, dizia que ela recebeu o mote antes, ou então tá bonito demais para ter sido feito na hora de improviso. Algumas pessoas no início iam nos assistir, igual iam assistir a Mulher Monstro no espetáculo do circo, né? Como algo bem exótico, né? E depois, 10 anos, né? A gente vem naturalizando a presença das mulheres nas mesas de glosas. Então, a gente vem realmente revolucionando uma tradição e, para além de tudo isso, trazendo as temáticas que são importantes. Antes, muitas, por exemplo, temas como sexualidade, como a mulher mesmo, eram postos como temas onde o homem objetificava a mulher. E aí a gente traz isso, a gente como sendo o centro realmente, sendo protagonista e falando da sexualidade de uma outra ótica, de um outro olhar, do nosso corpo, dos nossos desejos, né, falando de temas como maternidade, né, como trabalho, enfim, tem realmente sido, né, revolucionário fazer parte da mesa de glosas durante esses mais de 10 anos. Quando teve essa primeira mesa de glosas, olha, na plateia tinha de tudo. Tinha homem, tinha mulher, tinha poeta que só foi para assistir para ver se a gente estava fazendo de improviso. Tinha muitos comentários a respeito de que elas viram o mote porque não tem condição de ser uma estreia e ser desse jeito. E a gente treinando há meses, aí Helenilda vinha para cá, a gente saía um pouco, mas sair aqui, não era sair para outro lugar, era sair aqui em Brejinha, na casa de outras amigas, voltava e arrochava o nó, porque a gente sabia que precisava estar pronta, de fato, para ter essa estreia das mulheres na mesa.
Quando eu ia para lá era a mesma coisa. A gente mal saía de casa. Parava, dava os intervalos, conversava, voltava. Era coisa de louco, era coisa de quem queria, de quem sabia o que queria, na verdade. E sabia que iria ser bem desafiador. Então, quando a gente teve a primeira mesa de glosas, eu muito ansiosa, eu lembro a minha glosa, eu falei assim, menino, no desembesto, que se eu parasse para respirar, eu tinha certeza que eu ia esquecer do verso. E Helenilda, toda, firme assim, tô de cadiaba. Ainda bem que eu tô do lado dela aqui, porque a gente sempre fica do lado uma da outra na mesa de glosa, sabe? Eu acho até estranho quando eu estou perto de outra, ou de Francisca, porque eu e a Helenilda, a gente tem essa conexão desde o começo, né? Então, desde a primeira mesa de glosa que a gente ficava conversando uma com a outra na mesa. E aí, às vezes, eu estou no impulso de dizer a poesia, e hoje a gente é assim, tá assim. Ela faz a glosa dela, ela me diz, eu faço a minha glosa, diga a ela. E eu já digo na segurança de que ela vai lembrar se eu esquecer. Hoje a gente está nesse patamar, assim. E, de fato, isso acontece. A última mesa de glosas em São José mesmo, eu disse para ela lembrou da minha poesia. Quando eu cheguei quase no fim, eu olhei para ela foi e disse, aí eu fui e terminei de dizer a minha poesia. Tanto alguns glosadores homens, poucos também, né, têm uma certa resistência, como também boa parte do público e principalmente de algum público feminino, né? Algumas mulheres que no início ficavam questionando, inclusive já chegaram a relatar para a gente, de dizer assim, olha, eu no início eu julgava, né? Eu dizia, está demorando demais, não sei o quê, fulano faz mais rápido. E aí essa pessoa chegou a fazer uma oficina com a gente e dizer assim, realmente eu julguei mal, eu julguei errado. Ela aprendeu a glosar também, né? Essa pessoa que fez esse depoimento, que foi muito marcante, ela aprendeu a glosar, hoje ela faz glosas, enquanto às vezes a gente está na mesa de glosas, ela está na plateia fazendo a glosa, né? E depois ela vem dar esse feedback para a gente e dizer assim, falar é muito fácil, né? Estar lá é muito mais, é outra história. Então, assim, um pouco de cada, sabe? Tivemos muitos colegas glosadores, apoiadores, inclusive, do nosso trabalho, sempre que estão organizando algum evento, que conseguem ter, assim, a oportunidade de colocar, a gente colocam, né? Um amigo, assim, muito parceiro, né, tem sido aqui de Afogados da Engazeira, Alexandre Moraes, Jorge Filó, né, que sempre que organiza as mesas dele, ele coloca a gente. Jorge Filó, um parceiraço, então sempre que tem oportunidade ele coloca. Então, assim, muitos ajudam, né, incentivam, mas outros, por outro lado, não sei se é um ciúme, assim, sabe? Uma ciumeira que dá, eu não sei explicar o porquê, né, mas é machismo de qualquer forma, né, de achar que a gente não iria conseguir, porque era uma coisa nova, né? Até então ninguém tinha ousado participar. E aí vem logo duas meninas, né? Então já teve episódios, que eu acho que Daiane vai falar, que numa mesa de glosas, né, um dos poetas chamou ela de cabrita, né? Disse que ela tinha que se retratar em público, porque ele tinha se sentido ofendido com a glosa dela. Então, só para você ter ideia de como algumas situações, né, podem acabar esmorecendo realmente, mas a gente não desiste e já são mais de 10 anos nessa resistência. E quando saiu o Moto em Desafio, os homens poderiam fazer a glosa deles tranquilamente. Quando eu me levantava e saía citando o nome de um por um na mesa de glosas, era um auê. Teve um que queria que eu pedisse desculpa a todo mundo, porque ele se sentiu muito ofendido. Era um cantador há muitos anos e nunca ninguém disse nada daquilo com ele. Mas esta cabrita está colocando a minha reputação em nome. Ela vai ter que pedir desculpa a todo mundo. E a produção dizer, você vai ter que escutar e aguentar, porque ela está glosando igual todos os outros. Eu comecei a criticar muitos eventos, porque como é que o Pajeú tem duas poetisas glosadoras, eles vão fazer evento e chamam uma para participar e deixa a outra de fora, mas aí tem 8 homens na mesa de glosa.
E quer ver eu cair em cima dos eventos? É quando eles inventavam de fazer mesa de glosa no Dia das Mulheres, para as mulheres, com mesa de glosa mista. Não tem lógica. E depois dessa mesa de glosa que a gente teve a estreia, que teve essa outra Tuparetama que foi difícil, a gente continuou, aí começou. Muitos ficarem enciumados e dizer, vão tomar o lugar da gente, e será que a mesa vai ficar no mesmo patamar? Eu sempre demorei muito nas minhas construções, e ela demora demais. A plateia também foi achando esquisita a mulher ali na mesa de glosa. Ixi, ela demora demais, ela não consegue acompanhar o tempo deles e não sei o que, BBB. Eu digo, eu vou ficar. Eu já fiz mesa de glosa chorando do começo ao fim, com uma pessoa da plateia, um homem, na verdade, dizendo, sai daí, cai no teu lugar, e tira essa mulher daí. Eu digo, eu duvido eu sair. Eu vou ficar. Eu chorei muito mais ainda depois que eu terminei a mesa de glosas, chorei. Recebi muito apoio, mas eu fiquei muito indignada com a situação, porque era eu. Na verdade, eu enquanto mulher, né? Não era por ser Daiane Rocha, era por ser uma mulher ali na mesa de glosas. Se a gente for ver, o machismo, ele está em tudo. Em tudo que a gente for observar, o machismo está. Então, a presença da mulher em qualquer lugar é importante. Na literatura, é importante porque realmente fortalece outras pessoas que até têm a sua vontade de fazer, de estar, mas às vezes não tem uma motivação e tudo mais. E vendo outras mulheres ocupando, dá essa força, que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que no começo eu era uma poeta muito retraída, assim, eu tenho muita vergonha de declamar meus versos, nem mostrava para ninguém. Aí eu lembro que eu comecei a ver Jéssica se apresentando aqui em Triunfo. E depois eu comecei a ir para São José do Egito, para a festa de Lourdes, do Pajeú. Aí foi onde eu vi mais mulheres. Eu vi Bia Marinho, vi Graça Nascimento, vi Isabelle Moreira. Fui vendo essas mulheres e digo, puta merda, tanto de mulher fazendo arte porque eu não estou, entendeu? Então, é importante a presença dessas mulheres para fortalecer outras, que foi o que aconteceu comigo. Essa validação, esse aprovo, eu tenho que passar por muitas vezes, em sua maioria por homens, né, que se sentem donos e guardiões da literatura portuguesa e da grande literatura brasileira, tida como clássica ou sei lá o que mais de baboseira. Então, é uma maneira de me colocar, fiz e faço disso o meu ganha-pão, a arte, a literatura, a cultura, as políticas públicas, tudo o que eu faço como profissão, seja uma consultoria, seja uma produção, seja uma assessoria, envolve a arte, envolve a cultura, envolve política pública. Dona Maria vai pra roça todo dia, na luta e na correria, mas não para de sonhar. Pega o caderno, faz o recorte do verso, dá pausa no universo, deixa a poesia entrar. Como uma reza, tira tudo que lhe pesa. Carrego a força da inspiração no que escolho e nos meus rimados. Sei que por dentro desse meu sertão, a poesia dos antepassados. E entre tantas que recebem não, pelo machismo e os seus machados, honra a memória de outros legados, outras mulheres, outra geração. A minha haste, quando se apresenta, ergue a bandeira de alguém que tenta representar aquelas que um dia foram caladas, não só pela morte, mas que na vida não tiveram a sorte de serem livres, feito a poesia. No semblante, um sorriso, sigo a voz da inspiração, como quem por devoção faz-se alegre em um riso. Sinto que é como preciso desmanchar-me em alegria, vou buscando a harmonia de uma vida mais leve e nessa passagem breve me inspiro na poesia. Quando o som de uma rima não vazar pelos poros das almas inquietas, os desejos e sonhos vão criar outra forma que exprima as mesmas metas, pois quem sente saudade silencia, quando a calma de vez se distancia, há de sempre buscar na poesia encontrar-se nos versos dos poetas. Vez em quando quem canta improvisado, de repente se inspira para compor,
basta só um ponteio dedilhado nos acordes em lá de um tocador. Se tiver um bom fato, mote ou tema, e surgir no contexto algum dilema, Deus nos mostra nos versos de um poema o que sabe fazer um cantador. Não diga que sou flor perfumada, que inspiro os poemas dos artistas, onde eles são os protagonistas e eu recebo só título esforçada. Muitas vezes, invisibilizada, vi meu verso ser posto para descarte, mas eu sigo portando o estandarte, cada passo que eu dou quebra um espinho, saia com seu machismo do caminho que eu preciso passar com minha arte. Além verso. Eu quero ver a poesia dar rasante pelo mundo, quero ver verso rimado, beija livre ao ser profundo. Eu quero ver a cantiga cantada pela criança e o roçado em cada espiga bonecar pé de esperança. Eu quero ver as poetas declamando em verbo solto e um cordel autoral em cada olhar ser envolto. Eu quero o cachê igual, quero o espaço e o cartaz, com os nomes divulgados, quero o respeito que apraz. Bom mesmo é quando a igualdade se enraizar, resistir e que o direito nos chegue sem nem precisar pedir. Dona Maria vai pra roça todo dia, na luta e na correria, mas não para de sonhar. Pega o caderno, faz o recorte do verso, dá pausa no universo, deixa a poesia entrar. Como uma reza, tira tudo que lhe pesa, o juiz desavexa na hora de improvisar. Da natureza ela canta sua beleza e faz a rima com destreza, bota a gente pra chorar. Improvisar, puxa um verso agalopado e não tem nada combinado, é na hora que lhe chegar que a poesia preenche todo o seu dia. Ela canta com alegria a vivência do seu lugar. É pau ferrado, é chique, é macambiro, pajéu é o que lhe inspira e bota força em seu cantar. Acorda a terra e passa por cima das serras, na vereda o bode berra, sabe a hora de voltar. Passa o lajeiro e pega pelo